Capítulo 5. Lagartos no palácio. Tudo que for diagnosticado erroneamente será tratado de forma errada. Qual é o seu nome? Kate e eu levamos 2 dos nossos netos para o Marine World há algum tempo. Elijah, que tinha 3 anos na época, e sua prima Mesha, que tinha 5, eles estavam no quarto do hotel com a gente, sentados na cama. Eles estavam assistindo a um documentário da National Geographic sobre répteis na televisão. Quando acabou, Mesha olhou para Elias e disse: "Vamos brincar de crocodilos e lagartos." Elijah, embora fosse mais novo, era bem mais forte do que Mesha. Ele disse: "Vamos." Mesha disse: "Eu sou o crocodilo e você é o lagarto." Elijah, empolgado, respondeu: Ok. De repente, ambos ficaram de pé na cama e começaram a lutar. Dentro de 1 minuto, Elijah tinha prendido Mesha contra o colchão. "Você não pode fazer isso, Elijah." Mesha reclamou: "Você é o lagarto." E eu sou o crocodilo. Em resposta ao protesto, ele imediatamente a deixou sair. "O que lagartos fazem?" Ele perguntou. "Eles lambem as coisas com suas línguas dessa forma." Ela demonstrou lambendo o rosto dele. Ok, Elijah disse submissamente. Alguns segundos depois, ela o convenceu a se deitar para que pudesse ficar em cima dele. Rhea! Rhea! Mesha rugia enquanto lutava para mantê-lo embaixo. Toda vez que Elijah começava a deslocá-la, ela dizia: "Elijah, você é um lagarto. Eu sou um crocodilo. Você não pode fazer isso. Você pode usar apenas a sua língua." Finalmente, depois de cerca de 10 minutos, uma pequena voz saiu de debaixo de Mesha: "Vovô, eu não quero brincar mais." Essa história me lembra muito o jogo da vida. O diabo nos dá nomes que nos diminuem. Tornamo-nos lagartos que só podem usar suas línguas. Ele se torna o poderoso crocodilo. Em seguida, passamos a vida jogando sob suas regras, porque acreditamos no nome errado. O diabo é o acusador, e muitas vezes usa outras pessoas para disseminar suas falsas identidades entre nós. Meu primeiro padrasto costumava me chamar de burro estúpido. O tempo todo. Como resultado, sempre me sentia burro, o que realmente dificultou a minha capacidade de aprender. O nome tornou-se um bloqueio mental que se manifestava através da dificuldade com a leitura. Quando terminei o colegial, só lia no nível de alguém da 3ª série. Conheci muitas mulheres que foram chamadas de prostitutas por seus pais, tendo lutado com a imoralidade durante suas vidas inteiras em consequência disso. Os nomes podem ser declarações proféticas com capacidade de definir a identidade de uma pessoa. Como as pessoas agem de acordo com o que acreditam que são, em última instância essas mentiras se tornam o próprio comportamento delas. Respondemos ao ambiente que nos cerca de acordo com a forma como nós mesmos nos vemos. Palavras ditas a nós se tornam nomes que carregamos em nossos corações. Esses nomes formam o quadro que nossa imaginação pinta de nós mesmos e se tornam as lentes através das quais vemos o nosso mundo. Paus e pedras estão quebrando nossos ossos, mas os nomes estão nos roubando o nosso futuro. Nomes são declarações proféticas. Assim como nomes ruins podem manter as pessoas num cativeiro e levá-las à destruição, grandes nomes podem liberar poder em nossas vidas e nos levar para os nossos destinos dados por Deus. Muitas pessoas na Bíblia foram insignificantes até seus nomes serem mudados. Simão não foi um apóstolo até que seu nome passou a ser Pedro. Saulo não foi um apóstolo até seu nome ser mudado para Paulo. É de suma importância que vivamos por nossos nomes dados por Deus e não por nomes que nos prendam à escravidão. Devemos nos libertar de todos os falsos nomes que nos foram dados pelo mundo. Jacó compreendeu bem esse princípio. Em Gênesis 32, encontramos Jacó em um rio chamado Jaboque, que significa vazio e só. Seu irmão estava atrás dele, suas esposas estavam sempre discutindo uma com a outra e seu sogro estava bravo com ele. Como muitos de nós, tenho certeza de que Jacó percebeu que era uma grande parte do problema, mas ele provavelmente se sentia impotente quanto a mudar a si mesmo. Jacó foi forçado a enganar, porque, como mencionei no capítulo 3, seu nome significava enganador. Ele era lembrado de seus defeitos toda vez que as pessoas o chamavam pelo nome. Sempre iremos agir com base no que acreditamos que somos. Jacó enganava porque seu nome era enganador. Seu comportamento, no fim das contas, criou uma cultura de engano em torno de si, e, consequentemente, suas mulheres também se tornaram mentirosas e enganadoras. De repente, no ponto mais baixo da vida de Jacó, ele encontra um anjo,
Você sabe que está tendo uma vida difícil quando até mesmo o anjo enviado para abençoá-lo não gosta de você. Ele luta com o anjo a noite toda. O anjo o fere, mas Jacó se recusa a deixar o anjo ir até que ele o abençoe. O anjo argumenta que seu turno acabou, porque é de manhã e ele tem que sair. No entanto, Jaco persiste. Finalmente, o anjo lhe pergunta: qual é o seu nome? Ele responde: meu nome é Jacó. O anjo continua: teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel será o teu nome, e ele chamou seu nome Israel. GN 35:10. Você pode imaginar como seria lutar com um anjo durante toda a noite, ser malhado por ele e deixá-lo ir só porque ele o chamou por um apelido? Se você lutasse com um anjo por um desejo, você não lhe pediria uma casa nova, um carro ou algo de importância monetária? Você o deixaria ir apenas por uma mudança de nome? Você o faria se entendesse a revelação que Jacó teve. Seu novo nome, Israel, significa um príncipe de Deus. O nome o liberou para o seu destino profético. Não é por acaso que depois que seu nome foi mudado ele se tornou o pai de uma das maiores nações do mundo. Uma declaração profética é mais do que meras palavras, porque ela libera graça para que aquilo que foi dito se torne real. Na Bíblia, nomes foram dados às pessoas como uma declaração profética da identidade delas, e realmente liberaram sobre elas as próprias características dos seus chamados. A graça, bem como a desgraça, é liberada através dos nomes atribuídos às pessoas. A graça é o poder operacional de Deus. A graça é a capacidade dada por Deus para torná-lo naquilo que você não poderia se tornar antes de ter recebido a declaração. A desgraça também tem o poder de lançar maldições do lado das trevas. No livro de Gênesis, Deus convidou Adão para criar consigo por meio da atribuição de nomes aos animais. Quando Adão nomeava os animais, estava profetizando sobre o DNA deles e o que eles estavam para se tornar no mundo, não apenas lhes atribuindo um nome animal comum como Fifi ou Rex. O poder de um nome declarado também é ilustrado no 3º capítulo de Gênesis. Aqui, Adão deu o nome de Eva para a sua esposa. Eva significa mãe dos viventes. Ela era estéril até seu nome ser mudado de mulher para Eva. Após a declaração profética de Adão, Eva deu à luz a Caim e Abel. Quando percebemos quem somos, nosso comportamento muda porque sempre agimos com base na nossa identidade autoentendida. Abrão tinha que ter uma mudança de nome para cumprir seu chamado. Deus profetizou sobre Abrão que ele estava indo para ser o pai de muitas nações. Antes que ele pudesse entrar em seu destino, o seu nome teve que ser mudado de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão. Seu nome estava limitando o seu destino. Quando o Senhor me encontrou e me disse que eu era um escravo que se tornou um príncipe, ele estava mudando meu nome. Uma vez que soube meu novo nome, tive acesso à graça que precisava para começar a andar em uma nova identidade. É vital que todos nós venhamos a ouvir o nome que o Senhor nos deu e permitamos que esse nome defina nossas identidades. Quando chegarmos ao céu, receberemos um novo nome escrito em uma pedra branca que só nós mesmos saberemos. Esse nome será gerado a partir de uma base de pureza, pedra branca e intimidade. Ninguém vai saber, só você e Jesus. Precisaremos de uma nova identidade que seja congruente com o nosso novo chamado. Veja P 2:17. Agindo com base na nossa identidade. Parece-me que toda a nossa sociedade está tendo uma grande crise de identidade. A maioria das pessoas não tem nenhuma pista de quem é ou do que deveria estar fazendo da sua vida. A forma como criamos nossos filhos nos Estados Unidos perpetua a crise. Quando as crianças aprendem a falar, elas primeiro perguntam o que é isso, 1000 vezes ao dia. Em seguida, vem o famoso por quê. Kate e eu temos 7 netos com idade inferior a 7 anos. Minhas conversas com meus netos são mais ou menos assim: vovô, o que é isso? É uma bola, eu respondo. Por que, vovô? Para que possamos nos divertir, eu respondo. Por que, vovô? Para que a gente não fique entediado, digo a ele. Por quê, papai? Finalmente, mando eles para a avó para que possam fazer-lhe as mesmas perguntas mais uma vez. Quando nossos filhos atingem a puberdade, eles começam a fazer outra pergunta: quem sou eu? O problema da nossa sociedade é que não temos uma resposta para essa pergunta, então os enviamos para a faculdade para que possam aprender como fazer alguma coisa, pensando que se eles aprenderem o suficiente isso irá satisfazer o anseio por identidade. A identidade não vem pela educação, mas por transmissão. Não podemos nos educar sobre nossas identidades.
A identidade genuína vem por meio de uma transmissão do nosso Pai Celestial falando conosco através das pessoas que Ele atribuiu para cuidar de nós. Você tem que ser um ser humano antes de ser um fazer humano. Quando tentamos fazer alguma coisa sem primeiro ser alguém, normalmente nos encontramos ganhando a vida em um emprego que odiamos. Outra ramificação dessa falha em descobrir nossa verdadeira identidade é que muitas pessoas aprendem a obterem sua autoestima a partir do que fazem. Isso pode parecer razoável por um tempo se elas renderem bem. Quando não conseguem mais ter um bom desempenho, qualquer que seja o motivo para isso, a autoestima delas vai para o fundo do poço. Esse ponto ficou claro para mim há um tempo, quando fiz uma longa viagem de avião para o Pacífico Sul. Sentei-me ao lado de um jovem estudante universitário. Enfrentamos juntos um voo de 11 horas e parecia que não tínhamos nada em comum. Depois de um par de horas, decidi tentar dormir um pouco. Quando fechei os olhos, veio-me um pensamento sobre o jovem sentado ao meu lado. Voltei-me para ele e perguntei: "O que você quer fazer da sua vida?" "Eu quero ser um advogado", ele respondeu. Peguei-me dizendo: "Você vai ser um advogado horrível." Ele se recuperou e retrucou com uma voz irritada: "O que você quer dizer com isso?" Eu disse: "Os advogados têm uma estima extremamente elevada pela justiça. Precisam tanto de justiça que vão comprometer seus relacionamentos para obtê-la. Você tem uma grande estima pelos relacionamentos. Você precisa ser validado, amado e cuidado. Seu anseio por justiça está lá embaixo na sua lista de prioridades. Na primeira vez em que estiver no tribunal e tiver que atacar o caráter de alguém para provar o que diz, você não conseguirá dormir à noite." Isso está precisamente certo. Ele disse: "Sabe o que você precisa fazer?" "Não, o quê?" Ele respondeu: "Você tem um conjunto surpreendente de talentos. Você tem um lado muito criativo que se expressa em algo como atuação. Você também possui um cérebro cujo lado esquerdo é extremamente dominante, o que traz um gosto por organizar e administrar coisas. Veja o seu quarto como sendo realmente organizado e as roupas no seu armário penduradas em ordem de cores. Você seria um grande diretor de cinema caso se dedicasse a isso." Ele quase pulou do seu assento. Ele disse com entusiasmo: "Sim, eu organizo meu quarto e as minhas roupas assim como você descreveu. Sempre quis ser um diretor e era o cabeça da minha aula de teatro durante o ensino médio." "Isso é o que você precisa fazer da sua vida", disse a ele. "Você é o próximo Steven Spielberg." Muitos de nós passamos nossas vidas fazendo algo diferente de quem somos. Quando as nossas atividades são uma expressão de nossa pessoa, é incrível o quanto apreciamos o que fazemos. Transformados de pecadores em santos. Agora que entendemos que os nomes não são apenas uma questão semântica, vamos olhar de perto como eles nos afetam. Antes de receber a Cristo, éramos chamados de pecadores. Éramos profissionais nisso. O nosso nome era uma descrição do nosso trabalho. Éramos propensos ao pecado. Quando recebemos a Cristo, nos tornamos santos. Paulo deixa isso claro em suas cartas aos crentes, pois os chamava de santos. Aqui estão alguns exemplos. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, RM 17a. A Igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, 1:12a. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. F 1:1. A palavra santo significa crente sagrado. Você não pode ser um pecador e um santo ao mesmo tempo. Como é possível ser inclinado ao pecado e ainda ser um crente sagrado? A palavra pecador implica em sermos propensos a fazer o mal. Se acreditarmos que somos pecadores, vamos pecar pela fé. Lembre-se do que aprendemos anteriormente, porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. PV 23:07. Como Jacó, preso ao engano pelo seu nome, se ainda acreditarmos que somos pecadores, não seremos capazes de acessar a graça de viver como um santo e ainda tentaremos realizar boas obras a fim de merecer o perdão. Não é mais da nossa natureza o pecar. Em 1 João 3:7-9 é dito o seguinte: "Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus." Somos cristãos,
Não é da nossa natureza agir errado. Nossa própria natureza foi alterada. Agora somos realmente santos. Justiça faz parte de nossa nova natureza e é natural para nós para glorificar a Deus. Nosso velho homem está enterrado. Precisamos deixar de visitar nossos túmulos e conversar com nosso morto, velho homem. No Antigo Testamento, as pessoas eram julgadas e mortas por falarem com os mortos, uma prática chamada de necromancia. Somos uma nova criação. É abaixo de nossa natureza agir assim agora. Já somos príncipes e princesas do Rei. O poder da cruz não só obteve o perdão de nossos pecados, mas também mudou a nossa própria natureza. Algumas pessoas têm isolado os efeitos da experiência de nascer de novo para abrangerem apenas o espírito. Isso não é correto. A salvação mudou todo o nosso ser. Pedro diz que somos participantes da natureza divina. 2 Pe 1:04. Pense nisso. A sua própria natureza agora é divina. Paulo disse que nós somos novas criaturas em Cristo. 2 Cor 5:17. Ele não disse que somos espíritos novos, ele disse que somos novas criaturas. Se ainda acreditamos que somos pecadores, diluímos o poder do sangue, então, assim como Jacó, passamos os nossos dias na tentativa de sermos bons. Um novo coração e uma mente nova. A verdade da questão é que somos bons porque recebemos um coração novo e uma nova mente. Veja EZ 36:26, 1 Cor 2:16. É isso mesmo, recebemos um transplante de cérebro. Nós realmente pensamos como Deus. Tenho ouvido esses versos serem citados de forma errada várias vezes. Mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Cor 2:9-16. Você notou que parte do texto citado acima é um verso do Antigo Testamento? Paulo não está dizendo que não sabemos o que Deus tem preparado para nós. Ele está dizendo que eles, os crentes do Antigo Testamento, não sabiam o que Deus tinha preparado para eles, porque não eram novas criaturas. Nós, porém, temos a mente de Cristo, porque somos nascidos do seu Espírito. Nós pensamos como Deus. Ainda temos um livre-arbítrio e ainda podemos escolher pecar. No entanto, como santos, isso não mais ocorre facilmente. Há um rio de Deus que corre por nossas almas e nos leva em direção ao trono. Se não remarmos, vamos acabar na casa de Deus. Estamos propensos à justiça. É por isso que Paulo disse: estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. GL 2:20. Tentando fazer a coisa certa, mas muitas pessoas têm entendido mal o 7º capítulo da carta aos Romanos. Nesse capítulo, Paulo fala sobre sua luta entre tentar fazer o bem e ainda estar fazendo a coisa errada. Se lermos esses versículos à luz dos seus versos anteriores e posteriores, descobrimos que é impossível que Paulo esteja falando sobre sua vida redimida. Todo o livro de Romanos é uma carta sobre o contraste entre a vida vivida sob a lei e a vida que está em Cristo. No 6º capítulo de Romanos, Paulo nos ensina que, quando fomos batizados, morremos com Cristo e, quando saímos da água, fomos ressuscitados com ele à semelhança da sua ressurreição. O batismo não é um ato simbólico, é um ato profético. Atos proféticos, como declarações proféticas, liberam o poder de Deus para efetuar uma mudança em nossas vidas. No caso do batismo, ser submerso na água é o ato de morrer com Cristo, mas o ser puxado para fora da água é tão importante quanto, pois traz o poder para viver em Cristo. É assim que se lê. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida.
Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. RM 6:4-11. Ele nos exorta a nos considerarmos, ou seja, pensar dessa forma, mortos para o pecado e vivos para Cristo. Entramos no tanque batismal com uma cruz e saímos com uma coroa. Pecar é incongruente com a nossa nova natureza. O 7º capítulo começa com uma analogia de uma mulher casada com um homem. Aqui está o que Paulo diz: Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então assim, enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, mesmo que ela venha se casar com outro homem. Portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasseis a ser de outro, do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que dessemos fruto para Deus. RM 7:1-4. Paulo está nos dando uma descrição de nossas vidas antes e depois de Jesus. Estávamos casados com a lei. A lei nos mostrava todas as coisas que estávamos fazendo errado, mas não tinha poder para nos mudar. Quando Cristo morreu, a lei foi cumprida, libertando-nos para casarmos com outro marido. Se nos identificamos com ele na sua morte, entramos em uma nova aliança e estamos noivos do próprio Jesus. Paulo continua fazendo uma forte conexão com aqueles que lutam sob a lei, descrevendo a batalha que enfrentou quando era casado com a lei. Paulo, porém, declara vitória na guerra da sua e das nossas almas no 8º capítulo de Romanos com este golpe final. Ele diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Jesus Cristo, me livrou da lei do pecado e da morte. RM 8:1-2. A fé é o catalisador do reino do Espírito. A justiça de Deus entra em nossa vida pela fé. Para acreditarmos em alguma coisa, temos que saber que há algo em que acreditar. O mundo espiritual inteiro opera pela fé, e não apenas o mundo de Deus. Por exemplo, o medo é a manifestação de que temos fé no reino errado. Quando acreditamos que algo vai dar errado, cedemos a nossa fé para o inimigo. Ao fazermos isso, damos poder àquele que Jesus desarmou na cruz. Quando cremos em Deus, permitimos que o Espírito Santo e os anjos tragam à existência a vontade dele para nós. Se tivermos sido ensinados que depois de receber a Cristo ainda somos pecadores, vamos fazer um grande esforço para tentar fazer a coisa certa, pois estaremos pondo a nossa fé em nossa capacidade de falhar em vez de colocá-la em sua obra na cruz. Podemos passar o resto de nossas vidas vivendo sob a maldição do nosso antigo nome pecador ou, como Israel, podemos tomar posse do nosso novo nome que tem o poder de alterar o nosso próprio DNA. Nós somos santos, crentes sagrados e cristãos, o que significa que somos pequenos cristos. Quando nosso Pai olha para nós, ele vê a imagem do Filho que ele ama.